Olá! E aí, pessoal, tudo bem? Algum de vocês já ouviu falar sobre Viscum álbum? O Viscum é utilizado na medicina antroposófica há muitos e muitos e muitos anos. Ele é mais utilizado na Alemanha. Cerca de 3/4 dos pacientes oncológicos utilizam o Viscum, prescrito por médicos no tratamento adjuvante do câncer. E como que quase ninguém já escutou falar disso aqui, né? Eu lembro que há 2 anos atrás eu nunca tinha escutado falar. Um paciente meu de câncer chegou usando. Eu falei, nossa, isso aí eu não conheço. Então, assim, não tá... Dependendo da forma que a gente chega até o câncer para estudar, né? O Viscum, ele aparece ou não. E isso é muito estranho, né? Como que o conhecimento é fragmentado. Mas quando a gente vai na literatura olhar o Viscum, tem até ensaio clínico, tem muita coisa interessante. Basicamente, não é o Viscum plantinha do Natal. O Viscum é uma planta semiparasita. Parece aquela erva de passarinho que dá nos galhos, assim, aquele bololô. Parece isso. Não é aquela de frutinha vermelhinha do Natal, é o Viscum europeu. Tem vários tipos de Viscum, depende da planta que ele vai parasitar, depende da árvore, né? Se é de carvalho, de pinheiro, né? De conífera, se é de macieira. Tem vários tipos de Viscum. Tem Viscum fermentado, Viscum não fermentado. Depende da época do ano que colhe, geralmente colhe-se várias épocas para formar a medicação. É muito bonito, assim, na verdade, de se estudar. É uma coisa quase como sacerdócio, né? Eu acho interessantíssimo. Então eu tenho lido muito sobre o Viscum. Eu comecei a usar na minha prática. Acho que é uma grande ferramenta no tratamento do câncer. Tem alguns estudos do Viscum para endometriose, que eu achei muito interessantes também. E até para artrite reumatoide, olha, né? Para imunidade. Então, o que é que essa planta, o que ela faz, né? O Viscum, ele pode ser utilizado, né, de forma injetável. A maior parte das pessoas usa o Viscum subcutâneo. Isso é uma injeção, né, que você faz 2, 3, 4 vezes na semana, até todo dia, dependendo do caso. Indolor, né, não dói. Ele é subcutâneo, com agulhinha de insulina, aquela 13/6, né, ou 13/4, aliás, 13/4. E o próprio paciente pode aplicar, se ele quiser. Pode ser utilizado venoso, né? Mais e mais pessoas estão utilizando o Viscum venoso, junto com o tratamento oncológico, né? Não no mesmo dia necessariamente, mas junto com o tratamento, né? Adjuvante ao tratamento. Pode ser usado intratumoral, pode ser usado na paracentese em pacientes que fazem ascite refratária, que é aquele acúmulo de líquido na barriga. Tem alguns estudos mostrando melhora importante de ascite, né, os pacientes que têm carcinomatose peritoneal, né, que o câncer ele atinge a peritônio, começa a fazer água, né, dentro da barriga, e daí você toda hora tem que ir lá e tira 5 litros, e esse tempo vai encurtando conforme o paciente vai piorando. E os estudos com o Viscum mostraram que o tempo de necessidade de fazer a paracentese ficava só espaçando mais. Então, muito interessante. Pode ser feito na pleura, no derrame pleural também, neoplásico. A pleurodese, que é quando eles colam, né, a pleura para não formar mais líquido, pode ser feita com Viscum, inclusive. E não é nada complexo, né? Não é um remédio difícil de conseguir. Ele é vendido em ampolas, né, e tudo mais. Lógico, o médico tem que prescrever. Quais são as ações do Viscum, né? Tem uma série de estudos na literatura mostrando que ele melhora a qualidade de vida do paciente oncológico. Ele melhora os efeitos colaterais da quimioterapia. Ele gera um bem-estar. Ele aumenta a beta-endorfina, então ele ajuda no controle de dor. Então dá uma sensação de bem-estar, de otimismo, de controle da dor. Alguns estudos mostram que controla náusea, vômitos. Melhorando o sono também, o ciclo sono-vigília, né? A questão do sono, acordar mais bem disposto, dormir melhor. Alguns estudos mostram isso. E tem toda uma parte, né, das viscolectinas, que são componentes do Viscum que estimulam a imunidade. Então, no câncer, a gente sabe que o tumor em si, ele gera uma mudança no nosso sistema imunológico, no sentido de tolerância.
A gente chama isso de resposta TH2. O que é isso? O seu corpo, o seu sistema imunológico acha que o câncer é normal, que ele é parte de você. E ele para de atacar o seu tumor e inclusive começa a ajudar o seu tumor, né? Por exemplo, muitos tumores, eles fazem o fibroblasto, que é uma célula do tecido em volta, né? Começar a fermentar glicose para ele, para produzir lactato para ele. Uma coisa que um fibroblasto não faz normalmente, né? Ele faz o macrófago produzir várias citocinas, substâncias que inibem a resposta de outras células do sistema de defesa. E o visco faz o contrário. O visco estimula o seu sistema imunológico a combater o tumor. O visco estimula a resposta TH1, que é a que a gente mais quer no câncer, né? Que é mais difícil, que os cogumelos também estimulam, né? O turkey tail, o reishi, o chaga, o maitake, né? Os cogumelos que eu tanto falo, eles estimulam a resposta TH1. E o visco também. O visco diminui L6, que é a interleucina 6, que é uma interleucina de uma inflamação muito grande que tem no câncer, que atrapalha o nosso corpo, que faz perder massa magra. E é um tipo de inflamação que o tumor gosta, né? Aí, nesse caso, o visco diminui essas interleucinas, né? Que fazem mal pra gente. A naltrexona faz isso também, né? A naltrexona em baixas doses, né? Ela é um outro remédio que a gente pode usar. Ela também diminui a interleucina 6. Então, tem várias drogas e suplementos que a gente pode usar no tratamento adjuvante do câncer, né? O visco, então, ele ajuda na imunidade, ele melhora a temperatura corporal. Isso é bom, na verdade, a gente quer isso, mostra a resposta, pode até dar um pouquinho de febre, como a imunoterapia também dá, né? Essa questão da imunoterapia levar a temperatura corporal já é sabida, e o visco age de uma forma parecida, né? Fazendo uma analogia aqui. Quais são os efeitos colaterais do visco? Na verdade, não tem muito efeito colateral, assim, o que pode acontecer é a pessoa ser alérgica a ele, né? Então a gente começa sempre com doses muito baixas e vai subindo as doses, né? E como saber, né, que o visco está funcionando no paciente, né? Dependendo do local onde você aplica, né, vai ficar vermelhinho. E isso é bom, a gente quer que fique vermelhinho, a gente quer que forme um eritema de até 5 centímetros no local de aplicação. Esse eritema é uma região avermelhada que pode ficar elevado um pouquinho, como se fosse uma placa assim, de urticária, sabe? Uma pequena elevação que com 48 horas vai desaparecer. Se ficar maior que 5 centímetros ou se demorar mais que 48 horas para desaparecer, ou se a pessoa tiver febre acima de 38 graus persistente, é porque a dose está alta, tem que baixar a dose, né? Tem que reajustar a dosagem. Mas é interessante saber que ao longo do tempo a gente pode subir as doses ou reduzir, a gente pode intensificar ou espaçar. Não tem nenhuma contraindicação, nem antes da cirurgia, nem antes da quimio, depois da quimio, durante rádio, você pode manter o visco o tempo inteiro. A contraindicação formal seria, tem algumas contraindicações, né, formais, tem algumas doenças autoimunes que a gente evita o visco, como o hipertireoidismo descontrolado, como lúpus, doenças nas quais a pessoa está em atividade, né? A gente vai evitar, porque ele estimula o sistema imunológico, né? Agora, quem tem tireoidite de Hashimoto, não tem problema, né? A não ser que esteja em fase aguda de destruição com a rastoxicose, né? Quem é endócrino sabe o que é isso aí. Que a pessoa tem sintomas de hipertireoidismo. A gente vai escolher o tipo de visco de acordo com o tipo de biotipo da pessoa, de acordo com o tipo de tumor, de acordo com a localização do tumor, de acordo com o estado clínico do paciente. Então, isso é para ser prescrito por médicos mesmo. Mas é interessante vocês lerem um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou deixar algumas referências aqui para vocês darem uma olhada. E, assim, eu acho que todo mundo com câncer deveria ler um pouco mais sobre o visco, né? Mal não faz, né? E pode fazer bem. Pelo menos na qualidade de vida, com certeza, tem vários estudos mostrando isso. Tem alguns estudos mostrando, inclusive, benefício na resposta ao tratamento oncológico. Que aí, realmente, chama atenção, né? As pessoas não falarem tanto sobre ele. Né? As pessoas acham que medicina antroposófica é balela, né? Mas as pessoas esquecem que planta, né? Planta é remédio, né, gente? A maioria dos nossos remédios vieram de plantas, de cogumelos, de fungos, né? Então, de repente, só porque tem um nome diferente,
as pessoas acham que não tem valor, tá? Fica o convite para vocês darem uma estudada. Estou estudando muito sobre esse assunto, estou me interessando muito sobre essa área. Eu acho que a medicina vai muito além de pegar uma caixa de remédio, abrir, tirar a cápsula da cartelinha e tomar. A medicina vai muito além de ir no médico e em 20 minutos receber uma receita para tratar uma pequena parte do que você tem sem olhar o resto. E a medicina, gente, ela vai muito além de tratar, né? A gente tem que olhar o paciente como um todo, a gente tem que prevenir as doenças, a gente tem que olhar o emocional, o sono, a alimentação, o que a pessoa faz de atividade física. Tudo isso, gente, vai interferir nos tratamentos, sabe? O otimismo ou negativismo, né? A espiritualidade, se a pessoa tem ou não, como que a pessoa se comporta frente àquela doença. Tudo isso vai refletir em como os hormônios dessa pessoa vão se comportar e como o sistema imunológico vai se comportar. E a gente sabe hoje, e cada vez mais a gente sabe o tanto que é importante o sistema imune e o sistema endócrino. Então as pessoas às vezes perguntam, nossa, mas o que um endocrinologista está falando sobre isso? Justamente, né, os hormônios, eles influenciam em todas as doenças. No câncer, é absurdo o tanto que influencia. No sistema imune, então, eu lembro que quando eu fazia medicina, na UFMG tinha um laboratório só de imunoendocrinologia, e eu falava que eu queria estudar isso, né? O professor Ricardo Gazinelli, lá do UFMG, eu falava com ele, nossa, muito legal você estudar como que os hormônios interferem no sistema imunológico, um dia eu vou estudar isso. Tô aqui eu estudando sobre isso e mudando a minha prática clínica em torno disso. Né? 20 anos de formada, agora eu tô voltando para bioquímica, para imuno, para neuroendocrinologia. E falar para vocês, eu sempre gostei. Eu fiz pesquisa na UFMG 5 anos, né? Eu fiz iniciação científica num laboratório de neurobiologia molecular, né? Eu não fiz mestrado de cara porque eu queria tratar pacientes. Eu trabalhava com biologia molecular, eu achava assim muito bancada, né? Aí eu falei, não, eu quero tratar os pacientes. E eu fui fazer mestrado depois com ensaio clínico. Eu fiz um estudo clínico fase 1 da angiotensina 1A7, que é um peptídeo que trata hipertensão e trata diabetes. Então, olha como que as doenças da resistência insulínica andam juntas, né? E o doutorado nasceu, chama Pedro. Tô doida pra fazer doutorado, mas meu projeto de doutorado chama Pedro, tem 4 anos. Ai, eu acho que eu vou defender isso até morrer, né? É isso, pessoas. Vou falar sobre suplementos e câncer, porque o povo tem muito medo, né? Engraçado. E o Visco não é um suplemento, né? É um remédio que realmente tem, assim, uma vasta literatura sobre o assunto. Muito interessante, né? Se fosse só para diminuir efeito colateral e melhorar a qualidade de vida, já valeria a pena, né? Então, mas tem muito além disso no Visco, como você sabe, tá bom? Beijo pra vocês, tchau, tchau.